Oi pessoal, eu sou Suzana Soares e estou aqui trazendo para vocês uma receita super interessante para vocês fazerem um momento de arte e educação com seus filhos nas férias. Então, se vocês tiverem uma manhã, uma tarde livre, não deixe de fazer junto com seus filhos uma atividade que é um processo, que é muito interessante para a educação deles saberem que as tintas a gente pode fazer num processo, para depois brincar com soltura, com criatividade com eles, pintando, né, um belo quadro. Enfim, é muito simples fazer essa tinta. A gente pega uma panela, é a nossa tinta de polvilho, certo? É uma tinta base que depois a gente mistura alguns pigmentos. Ela é muito interessante porque a tinta de polvilho, ela fica numa consistência que acaba dando uma base interessante para qualquer pigmento líquido, né? Aqui eu coloquei na panela meio litro de água fria. É importante que seja fria para que não empelote o polvilho que a gente vai colocar em seguida. Uma colher de sopa cheia do polvilho nessa água fria e a gente mexe bastante até dissolver. Esse início é importante que se não dissolve bem, aí vira um terror, fica tudo cheio de bolinha e não dá para fazer mais a tinta. Então, aqui essa mistura fica bem leitosa, vejam, fica um líquido que parece um leite mesmo, bem branquinho. A gente acende o fogo e vamos cozinhar, né, essa mistura por alguns minutos. E mexendo de vez em quando. É importante não deixar a mistura e brincar de outra coisa, porque realmente tem que ter uma atenção aqui. E vira uma espécie de uma cola de polvilho, né? Essa cola é uma base bem interessante para a gente depois pôr um pigmento e fazer uma tinta. De vez em quando você mexe um pouquinho e você vai sentindo que vai criando uma consistência, né? Vamos deixar esquentar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ver que vai acontecer uma mudança nessa tinta. 5 minutos depois, 5 minutinhos mais ou menos isso, que a gente está mexendo de vez em quando, essa mistura leitosa começa a se transformar numa mistura translúcida, transparente. E é nesse ponto que a gente vai mexer um pouquinho mais rápido. Vejam como ela já está se transformando, a textura, e ela está indo para uma transparência. E nessa transparência é sinal que está quase no ponto da gente desligar o fogo. Então, pessoal, a gente pôs aqui o polvilho com água, né, água fria. Ficamos mexendo, depois de uns 5 minutos mexemos um pouquinho mais. E agora chegou o ponto. Olha, aquela mistura que estava super leitosa fica assim transparente e nessa textura meio de mingau também. Aí tá pronto. Vamos desligar o fogo e esperamos esfriar um pouquinho. Depois que essa mistura de polvilho com água esfriou um pouquinho, a gente pode colocar num copo transparente umas 3 colheres de sopa dessa colinha de polvilho e acrescentar um pigmento natural, que pode ser a beterraba centrifugada, esse suco de beterraba. A gente coloca mais ou menos uma colher de sobremesa e só misturar. A própria criança pode fazer esse trabalho de misturar a tinta, que vai ficar muito brilhante. Essa é uma qualidade do polvilho e muito fácil para ser usada. Então, você e o seu filho podem fazer com essa tinta, né, umas pinturas criativas. Deixa eles inventarem seus modos de pintar. E vou mostrar para vocês também como a gente pode fazer a tinta verde a partir do polvilho. Colocando, né, cerca de 3 colheres de sopa, mais ou menos isso, porque as medidas não são assim muito exatas, você pode criar um pouco, que não faz muita diferença. Mais ou menos uma colher de sobremesa do espinafre centrifugado e mexer suavemente essa mistura, obtendo então uma tinta consistente, uma consistência muito boa para criança pequena, que não é muito líquida.
E também essa tinta verde vai aparecer assim com esse brilho. A hora que seca, acentua ainda mais o brilho. Essa tinta, né, que a gente faz a partir do polvilho, com pigmento natural, que pode ser da beterraba, do espinafre, ou mesmo do repolho roxo, a gente é um processo bem interessante para a criança de fazer junto com o pai. Não percam essas oportunidades, né, de estarem com seus filhos brincando, que são momentos muito importantes para o desenvolvimento deles e de vocês como uma família. Divirtam-se.